mais uma vez juntos aqui no podcast, tá bombando aí, tá queimando. E eu vou te ser sincero, o Senhor é bom, Ele é misericordioso. Não esquece aí de dar um like, né? Você abençoa muito a gente quando você faz isso. E compartilha essas mensagens. O nosso alvo é que essas mensagens cheguem o mais rápido possível, cheguem aonde a gente não consegue chegar e possa dar, assim, graça e inspiração para as pessoas. Esse podcast que nós estamos fazendo agora tem uma pessoa muito especial aqui. Eu estou com o Léo Paulino, que é o presidente do Nations Help, um dos ministérios assim que tem abençoado muitas nações, né? E a gente queria falar esse podcast sobre missões, sobre apadrinhamento. A gente deve lançar daqui a pouco sobre isso, mas o coração nosso está queimando pelo futuro. Né? Eu acho que tem um texto na Bíblia que fala sobre o presságio pelo futuro, a expectativa do futuro. Eu acho que onde nós estamos, como Brasil, como Estados Unidos, como Europa, existem coisas que estão acontecendo muito forte. Antes da gente entrar, já estou assim, atropelando, mas antes da gente entrar, bom demais estar com você aqui, Léo. Prazer imenso, estou super feliz de estar aqui mais uma vez. Estamos juntos aí, estamos aqui nos alinhando aqui juntos, sonhando e querendo ser bênção para ser usado por Deus aí na nossa nação, nas nações, de uma forma especial. Amém. Eu estou empolgado, para ser sincero, eu não estou desanimado, eu estou empolgado com o que Jesus tem falado, com o que Ele tem nos dado. E nós vivemos um momento profético no mundo. Hoje estamos no ano de 2022, na virada do ano de 2019 para 2020, eu estava escrevendo um texto e o Senhor falou comigo, Judson, vocês não estão entrando em um ano, vocês estão entrando em uma década. Eu achei bem romântico, sabe aquela coisa toda, né? Aí eu escrevi um texto, publiquei, mandei para alguns amigos, o senhor falando como ia acelerar a mudança do mundo, como ia acelerar muitas coisas nesses próximos 10 anos. E nós já estamos entrando no ano de 2023. E eu falo, meu pai, o que já aconteceu em 2 anos é assustador. Né? E nessa hora há uma ansiedade, há uma expectativa de falar, e aí, o que a gente vai fazer? Como que está acontecendo? Só no Brasil aconteceu tantas coisas nos últimos 2 anos, aconteceu tantas coisas nos últimos meses, nos Estados Unidos também, na Europa também, tantas coisas estão acontecendo. E, Léo, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? Claro. Apesar de que eu reluto falar sobre algumas coisas, mas eu creio que Deus está preparando a igreja para navegar no mundo que nós nunca pensamos que a gente ia navegar, ou que a gente apenas sonhava. Eu lembro de um texto que a minha avó falava, e ela falava muito sobre os últimos dias, ela falava, o amor de muitos vai se esfriar. E a multiplicação do engano. Minha mãe falava muito isso, meus pais, né? E aí eu me dei conta alguns anos atrás, falei, meu pai, eu nunca pensei que eu estaria vivo no tempo do cumprimento dessa profecia, onde o amor de muitos se esfriaria, onde muitas pessoas estariam frias, sem fogo, sem esperança, sem expectativa. E eu queria ler um texto aqui só para jogar para você, para a gente começar a pensar. Depois você vai me falar, a bola está com você. Qualquer heresia é o Léo, tá? Ele é Léo do Nations Help. Tá, eu quero irmãos? te escutar também, quero escutar. Ezequiel capítulo 36. Deus começa a falar assim, ó querido filho do homem, ó Habib, filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize, montes de Israel, ouvi, pois, a palavra de Yahvé, o Senhor. Versículo 2, assim afirma o soberano, o eterno, o inimigo... Glória a Deus, estou começando a ficar empolgado. Assim afirma o soberano, o eterno, o inimigo exclama contra vós. Ha. Eis que todas aquelas velhas montanhas agora estão em nosso poder. Olha o que o profeta diz assim. Assim afirma o soberano, o eterno. O inimigo, ele diz, ha. Todas as montanhas velhas agora estão em nosso poder. A palavra montanha velha está conectada no original de
lugares altos eternos ou montanhas eternas, né? Então, esse texto está comigo já há alguns meses, e quando você fala sobre o futuro e sobre o momento que nós vivemos, parece que a gente vive um momento onde o inimigo está rindo. Ha, ha, ha. Eu peguei todos os lugares de influência e vocês não têm nada o que fazer mais. Eu tomei todos os lugares eternos e vocês não sabem mais o que fazer e vocês não vão conseguir fazer nada mais. E quando o Espírito Santo me deu essa palavra, o Espírito Santo falou comigo: Judson, é isso que está acontecendo. Com certeza. Mas eu quero te dizer, Judson, que tudo está no meu controle. E eu tenho um plano, eu estou para preparar algo maravilhoso, e eu estou para fazer algo sobrenatural no meio da minha igreja, tanto no Brasil como nas nações. Então, eu sinto que o Espírito Santo está nos mandando nessa hora encorajar a igreja. Olha aqui, fica tranquilo. O melhor ainda está na nossa frente, mas a gente ouve o inimigo. É como quando Senaqueribe sobe no muro e começa a falar no idioma. Ele falou no idioma que tocava a alma das pessoas, no idioma materno. Sim. O rei falou: por favor, não fala, não é nesse idioma. Eu quero mexer com as suas emoções. Eu quero tocar a sua dignidade. Eu quero destruir seu senso de cidadania, seu senso de que existe justiça, de que existe algo verdadeiro. Eu quero arrebentar você por dentro e desmoronar a sua alma. Interessante que essa é a história, né? Mas as guerras, tem uma guerra em específico que aconteceu, que eles entravam na nação e eles abusavam das mulheres na frente dos seus maridos para tirar o seu senso de dignidade e desmoronar a alma desses homens. E esse texto aqui me lembra muito isso. É como se o inimigo fala: ha, 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 ha. Eu tomei os montes, eu tomei os lugares secretos, lugares altos, lugares de conexão, os lugares estratégicos. E o Espírito diz: você não tem ideia do que eu estou planejando. Então eu queria começar com isso. Nem vou entrar no meu texto, não vou virar pregação. Eu quero jogar isso para você, Léo. Então. Onde que o senhor está absolutamente nesse momento da história onde existe medo, insegurança? A gente está achando, e aí, o que vai acontecer com o mundo? Né? E é muito importante que você, Brasil, entenda. Existe algo no mundo acontecendo. Nós precisamos entender que existe algo eterno acontecendo. Deus está fazendo algo maravilhoso. Alguns dias atrás, né, eu usei aquele texto ontem, né, sobre quando Jesus estava para nascer, né, e o Senhor tinha um lugar específico onde Jesus ia nascer, mas José e Maria não sabiam. Daí a pouco veio um decreto de César Augusto e disse: todo mundo tem que alistar na sua terra natal. José olha para Maria e fala: Maria, nós estamos fritos. Você está grávida de tantos meses e a gente vai ter que viajar. Que decreto injusto é esse? Que coisa terrível é essa? Vai desmoronar todos os nossos planos. Mas, na verdade, estava alinhando com os planos de Deus. A sensação que eu tenho... Oh, Jesus, meu Deus. Eu te pedi para a gente não falar sobre esse tema. Vai embora. Mas a sensação que eu tenho é que muitos estão dizendo: desmoronou meus planos. Mas o Senhor está dizendo: você não tem ideia. Está alinhando o meu plano. Vai nascer no lugar que eu quero. Vai florescer aonde eu quero. Vai romper aonde eu quero. É agora que os melhores anos da sua vida estão chegando. É agora que a igreja brasileira vai se mover do jeito que ela precisa ser. É agora que o profético vai ser refinado e afiado com os céus. É agora que a voz vai se tornar clara no meio de tanta confusão, o cansaço de ouvir tantas palavras. De repente nós vamos falar: Deus fala conosco, e Ele vai trazer clareza de estratégias e de movimento muito claro. É isso que está queimando no meu coração, Léo. Mas vamos lá, fala, Léo. Então, eu quero contribuir especialmente com a nossa nação em cima de uma realidade que desde 2017 eu tenho entrado dentro dela, em cima de duas palavras. Nós estamos debaixo de um ambiente de extrema injustiça. Muita injustiça. Eu lembro que eu intercedendo ali, alguns anos atrás, o Senhor falou comigo que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. Uhum. E aí, o ano passado, ele falou comigo que era interessante isso. Eu precisava liberar pílulas de Abacuque.
E quando a gente pega esses 2 livros, tem a ver com o que você falou aí, né? Porque é interessante, Júlio, às vezes perder no mundo natural, perder na visão natural. O que é a visão natural? Aquilo que está na minha frente, eu estou em angústia porque eu estou vendo que esse negócio não está legal, esse negócio está indo por um caminho. E perder, muitas vezes, no natural, ser fraco no natural pode significar ser forte no espiritual. Uhum. E nós temos 2 chaves nesse sentido aqui nos 2 livros que eu creio que tem a ver com isso. Primeiramente, ali no livro de Amós, uma vez o Espírito falou comigo, você está vendo a profecia como um todo, mas olha para o final dela. E diante daquele dia terrível, aquilo abriu espaço para a restauração, Amós capítulo 9, do tabernáculo caído de Davi. Eu creio que Deus está fazendo algo tão tremendo nessa questão da perda no natural e fortalecimento no espiritual, que ele está levantando um sacerdócio poderoso nesses dias. Fica difícil a gente ver isso, mas às vezes os ambientes difíceis de luta, dias difíceis, vão produzir homens fortes. Ambientes de injustiça vão produzir homens de justiça. Sacerdócios reais, preparados para esses dias. Porque o clamor, né? O clamor agora por intercessão. A gente estava falando um pouco sobre isso, que aí nós vamos entrar em Abacuque. Abacuque, Deus falou, libera a pílula de Abacuque. É um grito de intercessão. Quando Deus me deu esse texto aqui, eu estava orando nas madrugadas, setembro de 2021, eu estava em angústia. Senhor, a injustiça está crescendo de uma maneira tremenda. E aqui Abacuque estava nesse ambiente. Ele estava vendo a maldade vindo. Olha aqui, por exemplo, Abacuque capítulo 1, versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então nós estamos nesse ambiente no Brasil. E precisa levantar a adoração e a intercessão. E eu creio que o Senhor está trazendo força nesses dias. Porque eu sou otimista, Júlio, porque tem algo tremendo acontecendo na nossa nação. Nós nunca vimos essa força, esse clamor diante do Senhor como nós estamos vendo agora. E esse próximo versículo que é uma chave, eu quero ficar nele aqui agora, que para mim é uma palavra profética para a nossa nação. Fala o seguinte: vede entre as nações, contemplai entre as nações, olhai, que no original é considere, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realiza em vós obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Que é isso aqui? O que está contido nisso aqui? O Senhor está nos chamando a olha para fora. Olha para o que está acontecendo nas nações. Naquela época, estava tendo uma guerra de impérios. Babilônia entrando, Egito querendo prevalecer, a Síria. Hoje nós estamos enxergando isso. Hoje a questão agora que envolve o Brasil, e a gente precisa entender, é uma batalha espiritual dentro de uma engrenagem mundial. O nível de guerra espiritual da igreja subiu. Ele subiu. E por isso agora a gente vai ter que ser mais forte no espírito. Quando ele fala contemplar entre as nações... Só uma pausinha aqui. Quando você fala da guerra espiritual subiu, uma das palavras que o Senhor nos deu algum tempo atrás, ele falou: Júlio, vocês precisam pregar unidade e viver unidade. Eu falei: Senhor, mas eu não vou falar isso de novo. O Senhor falou: porque os principados que vocês estão enfrentando, as guerras, são guerras do corpo. A igreja tem que amadurecer e se mover. Enquanto vocês tiverem divisões, facções, vocês não vão conseguir subsistir. Vocês precisam ser corpo, porque eu escolhi através da igreja, através do corpo, manifestar os principados e potestades. Então, é uma guerra, queridos, que não dá para vencer. É um outro nível. É um outro nível. É de unidade. Para atingir essa unidade tem que haver quebrantamento, arrependimento, humildade, lavar os pés uns dos outros, sentar na mesa e servir uns aos outros. E eu acho que é mais ou menos por aí. O nível de guerra subiu, o nível de maturidade precisa subir. E essa maturidade vai se manifestar através de unidade, lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros, humildade, e é por aí. Mas vamos lá, continua. Esse clamor de intercessão, né? Tem um processo de Deus acontecendo aqui, né? Contemplar entre as nações, considere, maravilhai-vos por quê?
Porque as coisas do Espírito, quando elas são reveladas... Você imagina a Babilônia entrando aqui, Deus falando, maravilhai-vos. Porque tem um processo de Deus no Espírito, nessa história, que estava, na verdade, produzindo cura. Que cura era essa? A idolatria estava sendo arrancada. Come on. A idolatria e a verdadeira adoração estava sendo estabelecida. Eu creio que Deus, nesses dias, essas pressões de injustiça, está nos empurrando para que as idolatrias sejam arrancadas e que esse discernimento espiritual, que você fala, meu Deus, Abacuque falou, meu Deus, maravilhai-vos. Quando ele começou a entender o processo de Deus, o maravilhai-vos é nós entendermos o processo de Deus no Espírito. Desvanecei por quê? Porque a nossa alma vai olhar para o natural e falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas nesse processo de Deus, maravilhai-vos e desvaneceis, o Espírito precisa prevalecer sobre o natural. O Espírito precisa prevalecer sobre a alma. É tempo agora de Deus pegar o coração da igreja brasileira e colocar esse coração totalmente debaixo do governo do Senhor, para que a gente tenha um discernimento do processo. É um processo que está acontecendo. Um processo para que sacerdócios reais, verdadeiros, sejam levantados de maneira poderosa no meio dessa geração. Bem-vindo à estação da maturidade. O que é o maduro? O maduro, ele tem a alma aqui, mas a alma está submissa ao espírito. Eu tenho a minha vontade, eu tenho as minhas coisas, mas eu vou me submeter, eu vou obedecer por amor. E esse ambiente libera o poder de Deus para que o amor que excede todo entendimento... 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu falava como menino, mas um dia eu deixei de ser menino. E esse deixar de ser menino é um coração onde Deus ministra o amor ágape, que é um amor sacrificial. Eu vou dar a minha vida sem esperar nada em troca. E isso está ligado à maturidade. Eu creio que esse processo agora, debaixo dessas pressões, e que a intercessão está sendo trazida, está produzindo isso no nosso meio. Bem-vindo à estação da maturidade, bem-vindo à estação de um levantar poderosíssimo de um sacerdócio real, para que esse processo possa trazer vitória contra principados e potestades, que são os nossos verdadeiros inimigos. E é interessante que você está falando, eu estou lembrando, esse texto que eu acabei de ler, né, que eu já citei várias vezes, Ezequiel 36, o Senhor fala, mas deixa eu dizer uma coisa, eu estou com compaixão de vocês, eu vou fazer algo maravilhoso. E ele diz, eu vou colocar o arado na terra. Aí eu pensei, Senhor, isso é maravilhoso? É maravilhoso em tese, mas colocar o arado na terra significa que ele vai mexer, ele vai mexer naquilo que precisa ser mexido. O arado, quando ele é colocado na terra, a terra se sente inconfortável, porque ela é movimentada, o que está por baixo vem para cima, as pedras são reveladas, os espinhos, as coisas que estavam lá que precisam sair para dar lugar para as sementes, vão ter que sair. Então o Senhor tem prometido, a maravilha do Senhor fala, eu vou colocar arado na terra. Isso é as boas novas, mas Senhor, vai mexer com a gente, vai tirar a gente da zona do conforto, vai expor a parte da nossa carne que está oculta, que precisa ser tratada. Meu Deus, isso é muito forte. E aí o Senhor fala, aí eu vou vir com uma grande semeadura sobre vocês. Mas primeiro vem o arado, primeiro vem mexer a terra, primeiro vem amadurecer, primeiro vem deixar de ser menino, primeiro vem deixar de ser egoísta, primeiro vem deixar de ser focado no meu ministério, meu eu. E quando vocês amadurecerem, aí eu entrego para vocês chaves de lugares de autoridade, chaves de lugares fortes. Eu creio que é isso que o Senhor está nos preparando para fazer. Em tempos de guerra, não se usa meninos. Em dias de guerra, se usa os anciões dando direção e os jovens na frente, né? Então eu creio que o Senhor está trabalhando num processo. Que processo era esse? Primeiro, um grande trabalhar na noiva. Primeiro foi um grande trabalhar em Israel. Capítulo 1 de Abacuque. Nós estamos vivendo agora a intercessão, estamos orando, estamos colocando, mas está tendo um grande trabalhar diante de um ambiente de justiça. Depois desse trabalhar, vem a sentença sobre a Babilônia. Isso vai acontecer. Mas quando Abacuque entende o processo, ele termina o livro maravilhado. Fala, que é isso? Que loucura! E ele fala aquela passagem linda, um andar excelente, né? Pisar
de maneira firme. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, se o fruto da figueira minta, eu ainda me alegraria ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a chave é entender o processo? Eu creio que é um dos pontos a entender o processo e confiar. Porque esse entender significa andar por fé. E fé, no natural, você não vai ver, você vai ver no espiritual. E nós entramos também na nação na estação da fé. Qual é o grande grito desse livro, né? que é um ponto central do Evangelho? É quando, na segunda intercessão de Abacuque, ele tem essa primeira resposta, vede entre as nações, maravilhado, mas ele, meu Deus, eu não estou entendendo. Ele continuou em Deus. Gente, eu vou perguntar para o Senhor, eu vou entrar na torre de vigília, eu vou ficar aqui aguardando. Senhor, eu não estou entendendo. Eu não tô entendendo. Senhor, me ajuda ainda. Aí o Senhor, com muito amor, responde para ele e dá uma sentença que é a chave do livro. Eis o soberbo, a sua alma não é reta dele. Uau. Aqui, quando ele fala eis o soberbo, a sua alma não é reta dele, no mundo espiritual, a sentença de Nabucodonosor já está aqui. A sentença no mundo espiritual já está aqui. Mas o meu justo viverá pela fé. Sim. O meu justo vai ter que aprender a viver pela fé. Confiar em mim. Confiar em mim. Tem um processo, eu entendo o processo, mas eu sei que o meu Deus é bom. Eu sei que Ele vai trabalhar na nossa vida e eu vou andar por fé. Você sabe que já tem algumas semanas que eu falei sobre isso aqui, que o Senhor falou conosco, confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Por mais que no natural você não entenda. Um dos salmos que eu estava lendo esses dias é: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu fiquei nesse versículo uns 3 dias, cara, nesses últimos dias. Os que confiam os que confiam no Senhor. Às vezes a gente pode orar muito e não confiar em Deus, sabia? Eu descobri que às vezes eu oro, mas eu não atinjo aquele nível, falar, Senhor, estou orando, eu vou continuar orando, mas eu sei que o Senhor está fazendo, e eu sei que o Senhor vai me responder, sabe? Aí entra no nível de adoração e de gratidão, porque eu penso, Brasil, nações, eu estou falando para as nações, na verdade, a explosão de intercessão, às vezes a gente acha que a intercessão é pedir alguma coisa, mas a Bíblia diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, isso é a Bíblia, tá, queridos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vou dizer isso mais uma vez, Igreja do Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma. Judson de Oliveira, tá ouvindo? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam conhecidas. Existe um pacote dessa intercessão. E essa intercessão precisa estar envolvida em essas coisas, que é súplicas, ações de graças, sejam conhecidas pelas orações, súplicas e ações de graça. Ações de graça, sabe o que é? Eu oro a Deus, faz, mas Senhor, eu te agradeço. Jesus, eu sei que o Senhor é bom. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no trono. Obrigado porque o Senhor é o justo juiz. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque não importa o que aconteça, o Senhor está no controle de absolutamente tudo. Então, essa revelação, essa graça, e aí a Bíblia diz, então, a paz de Deus. Essa é a minha pergunta. Vou tentar responder. Para a igreja. Uma coisa é uma intercessão, outra coisa é uma intercessão sem paz. Uau. Uma coisa é nós clamarmos sem o coração vulnerável ao Senhor, porque aí Ele vai encher o nosso coração de paz. Não importa o que a gente enfrente, nosso coração... Existe uma graça de Deus nessa hora. Não importa a angústia que você esteja, não importa a situação das nações da terra, essa intercessão vai nos batizar de paz. E a paz de Deus, que excede o entendimento. O que quer dizer exceder o entendimento? Significa que eu não sei por que eu estou rindo. Está tudo errado.
Eu não sei porque que eu tô rindo, tá tudo desmoronando. Eu não sei porque que eu tô cheio de alegria, tá tudo desmoronando. É a paz que excede o entendimento. Então a minha pergunta, Léo, você acha que nós atingimos essa interseção de confiabilidade no Senhor, onde nós temos lágrimas, clamor, mas estamos cheios de gratidão, porque a gente sabe que o Senhor é bom? Será que a gente está atingindo essa interseção? Olha, é muito difícil eu falar, né? Mas na minha humilde impressão, eu acho que nós estamos subindo escadas. Nós estamos subindo escadas. E um ponto assim central, porque é uma interseção que vai nos levar para uma conexão mais profunda. A gente só consegue chegar nessa paz quando eu tenho conexão com o príncipe da paz, né? Excede todo o entendimento, porque não depende das circunstâncias. A Bíblia fala uma coisa interessante, vou tentar explicar. Existe uma diferença entre felicidade e alegria, né? Felicidade está ligada às circunstâncias, mas a alegria está ligada à conexão. E eu acho que a paz é a mesma coisa, né? O príncipe da paz, a minha conexão com o príncipe da paz. E aí é interessante, existe o tempo da indignação, existe o tempo do luto, existe o tempo da tristeza, mas nós não podemos ficar neste lugar, nós temos que mudar a estação, virar a estação, e ela só vai vir com conexão. A conexão é capaz de produzir isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu creio que nós estamos subindo escadas. Eu acho que Deus está vendo todas as intercessões, os cálices estão sendo cheios, vai chegar uma hora que Ele vai derramar. E, inclusive, talvez seja uma porta para que haja um grande avivamento no Brasil. Toda essa situação, eu acho que Deus está preparando para que um grande avivamento aconteça na nação. Preparando o quê? Preparando o tabernáculo do nosso coração, onde os ídolos serão sacrificados para que um grande avivamento ocorra. É o que eu estou na expectativa nesses dias. É sobre ele, né? É sobre ele. É sobre ele. Tem um processo, a gente vai ter que confiar nesse processo. E esse processo vai produzir um fruto, muitas vezes interior, que a gente não vai ver num primeiro momento em coisas externas. As coisas externas virão, né? Com certeza virão, porque um avivamento mexe em toda a nação, certamente vai mexer em toda a nação. Mas hoje o Senhor está produzindo um fruto poderoso diante do mundo espiritual, que vai abrir portas daquilo que Ele vai fazer através do Brasil. Uma delas, que eu creio, vai ser um lançamento da nação no nível mais profundo em missões. Eu creio que esse é um ponto, porque esse lançamento é fruto de paixão e de entrega. Entendeu? Sem paixão e sem entrega é muito difícil ele ocorrer. Mas com paixão e entrega, é impossível ele não ocorrer. Verdade. E a gente sabe das promessas. O Brasil é uma nação adoradora e o Brasil vai ser um grande lançador, né? Já está entre os principais países, mas eu creio que o que Deus quer fazer, aquele avivamento final, aquele impacto final nas nações, tem um processo que eu tenho que confiar nele, porque isso vai desatar várias coisas na nação. Glória a Deus. É o que eu estou percebendo. Glória a Deus. Agora, outra coisa, a gente já está caminhando para terminar, mas outra coisa que você tem colocado muito no meu coração é que faz aquilo que eu te mandei fazer. Uau. Uma das coisas que eu me lembro quando as mulheres foram no túmulo e elas foram levar perfume para Jesus. Jesus estava morto, mas ele já tinha ressuscitado e elas não sabiam. E aí elas encontraram com o jardineiro, em outro texto encontrou com Jesus, em outro texto com o anjo. E a palavra central foi: você precisa se lembrar do que eu te falei. Eu acho que o momento onde nós vivemos no mundo é o momento onde nós precisamos aquietar e falar: Deus, o que o Senhor me falou para fazer? Isso mesmo. Eu acho que o momento onde nós vivemos, o maior perigo é a distração. Nós esquecermos o que Deus... Sabe, um dos caras que mais amo na Bíblia é Neemias. Neemias, ele tinha uma carta do rei, ele tinha autorização do rei, e aí... Mas ele tinha ofertas. As pessoas falaram: desce daí do muro, vem cá pra gente conversar, que eu quero ser parceiro seu. Eu quero te ajudar. Ele falou: cara, infelizmente eu não posso. Eu não dá pra descer aqui porque eu tenho um foco.
Eu acho que um dos grandes desafios para a igreja hoje é não perder o foco, é falar assim, o que o Senhor me mandou fazer nessa hora? Eu quero fazer. Isso está muito impregnado em mim. É como se o Senhor falasse, foca naquilo. A gente estava conversando, né, sobre uma das mulheres que eu amo na Bíblia, o nome dela era Jael, né? Tava acontecendo uma das maiores guerras na nação e ela estava em casa, talvez, lavando vasilha, cozinhando e fazendo algo trivial, não sei o que ela estava fazendo. De repente Deus entrega o inimigo da nação nas mãos daquela mulher, porque de alguma forma ela estava onde Deus mandou ela estar, não sei o que ela estava fazendo. Então a chave hoje é nós fazermos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, estar onde o Senhor quer que a gente esteja, nos envolver com aquilo que o Senhor nos mandou envolver. E em cima disso eu creio que Deus tem dado várias estratégias. Eu acho que a gente tem que fazer um outro podcast sobre falar sobre as estratégias que o Senhor nos deu para esse momento no mundo. Eu falo mundo porque as pessoas falam, não, José, não, é o mundo. É o mundo. Queridos, é o mundo. Você faz parte de algo que Deus está fazendo no mundo. Aqui, o romper na sua vida individual. Deixa eu dizer uma coisa que parece ridículo e louco. Mas o romper na sua vida pessoal, a sua oração pessoal, o seu romper de adoração, de intimidade, influencia o que está acontecendo nas nações da terra hoje. O que Deus te deu na sua mão para fazer tem a ver com o destino do mundo. Escuta isso que eu estou te falando. Quando o Senhor fala, fecha a porta do seu quarto e ora, o Senhor está dizendo, filho, eu preciso que você trabalhe comigo para algo que eu estou fazendo no mundo. Então, eu acho que essa é a clareza que Deus quer trazer para a gente nessa hora. Eu acho que esse livro, o Abacuque, é essa hora, velho. É hora da gente entender isso. Deus vai tratar com soberbo e Deus desafia a igreja a viver por fé. Pela fé. E pela fé é o seguinte, eu não estou vendo nada, mas eu adoro. Eu não entendo, mas eu adoro. Eu não consigo sentir, eu não vejo nenhuma porta aberta, mas eu vivo como se todas as portas estivessem abertas, porque Ele é a minha porta. Ele é a minha esperança. E nisso eu estou com muita esperança, Léo. Eu acho que o Senhor está nos chamando para viver um outro nível de fé. Porque senão, talvez Deus está nos dando uma grande oportunidade e a gente está com a espada na mão cortando a orelha de quem a gente não deveria cortar agora. A gente precisa ouvir o Espírito Santo, entender sim, o que o Senhor quer que a gente faça, como que o Senhor quer que a gente nos move. E o Senhor vai estabelecer algo maravilhoso nesses dias, algo fenomenal. Sendo assim bem prático, a gente estava conversando sobre isso, né, Júlio? Uhum. E a gente tem falado tanto com você quanto comigo, mas uma coisa que o Espírito Santo está gritando nesses dias, a gente está muito convicto e cada vez nós estamos mais convictos, por exemplo, é a área de ensino, a área de educação, sabe? De uma significância agora muito tremenda. Eu creio que esse é um dos pontos, né? Nós queremos aqui, se o Espírito Santo está falando com você, pastor, para você se envolver, abre uma escola. Faça escolas, vamos trabalhar a educação por princípio. Se você tem um chamado, seja qual ele for, eu creio que esse é um ponto. Esse é um ponto. Nova geração, crianças, ensino nas suas mais diversas. Essa é uma estratégia que o Espírito Santo está gritando, cara. Tá gritando, né? É a Arca de Noé nessa hora, vamos assim dizer. É a Arca de Noé, então fique esperto. Eu já estou vendo alguns movimentos, né? Por exemplo, na minha igreja, na comunidade cristã da Zona Sul, nós já estamos ali recebendo o pessoal do ensino online. Eu tenho um parceiro lá em Campo Grande, que é o pastor Dinho, lá da Arte e Justiça, montou uma escola lá dentro da igreja, algo assim extraordinário, escola por princípio. O Espírito Santo tá falando. Tá falando, é uma coisa clara. E eu creio que esse é um dos pontos, né? Tem vários, mas eu creio que isso é uma estratégia agora, profética para esses dias. E uma das palavras que o Senhor nos deu, precisaria muito tempo para falar sobre isso, mas só para dar uma pincelada para você entender, pensa no Egito na época de Moisés estava nascendo, né? A gente estava falando sobre isso. Parece o faraó, ele achou-se no direito de dizer, eu decido
Que tipo de filho você pode ter? Como que o seu filho pode ser? Se o seu filho for mulher, então eu deixo de ver. Se for homem, eu mato. Eu decido até mesmo qual o gênero que ele vai ter para ele viver. É loucura, né? O faraó decidiu isso. De repente, no meio daquele caos, né, o governo falou, não, eu decido quem vive e quem não vive. Você não tem mais autoridade sobre o seu filho, eu tenho. Aqueles que têm ouvido para ouvir entendem o que o Espírito está dizendo. E aí a Bíblia diz que naquela atmosfera, Deus levantou mulheres que eram parteiras, que diziam, não. Aquilo que tem que nascer vai nascer. Eu acho que Deus está levantando homens e mulheres nessa hora que vão dizer, não. Aquilo que tem que nascer vai nascer. Aquilo que Deus quer, aquilo que tem que ser, vai ser. Deus está levantando parteiros e parteiras nessa hora. E a Bíblia diz que um menino nasceu, né? Que nem tinha nome, que foi ter identidade depois. A Bíblia diz que a mãe fez um cesto de palha e colocou aquele menino dentro do cesto de palha. Deus deu uma criatividade para aquela mulher. O Senhor tem nos falado que as escolas é a criatividade que Deus tem nos dado. A área da educação, a área de ciências, as universidades. Eu tenho falado com pastores, sonhem com universidades, não só no Brasil, mas nas nações. Sonhem com escolas, a área do ensino. Né? Os seus alunos vão ser os mais avançados da nação, no seu estado, vão ganhar prêmios, vão ter degrees e tudo mais, e coisas sobrenaturais. Então, aquela mulher, ela teve uma estratégia, criou apenas um cesto de palha. E daquele cesto de palha, as coisas começaram a nascer. E aí, o recurso veio, a manutenção veio, aquele menino cresceu. Sabe, nós temos medo de esconder os filhos, de preparar os filhos, mas o Senhor fala, sabe de uma coisa? Prepara eles, ensina, investe nas escolas, investe nos ensinos, investe na área da educação, porque aqueles que vão libertar a nação vão ser escondidos nos cestos de palha agora. Eu estou falando isso mais uma vez para vocês. E eu creio nisso, Léo. O Senhor falou conosco, olha, aqueles que vão libertar nações inteiras estão sendo escondidos no cesto de palha. Descubra qual que é o cesto de palha que Deus te deu. Talvez nem seja uma escola, talvez seja uma outra coisa. Talvez seja a área de artes, talvez seja outra coisa. Mas descubra qual é o cesto de palha que Deus te deu para a sua cidade, para o seu estado. E fala, Senhor, nos dê os Moisés, que vão libertar nações inteiras. Aleluia. Me dê os Moisés que vão libertar nações inteiras. É por aí, velho. É por aí. É uma das estratégias que Deus tem dado. Vamos fechar falando o seguinte, né, Júlio? Tem um processo aí de Deus. Vamos entender em parte, mas confiar totalmente. Confiar totalmente. Entendendo ou não entendendo, vamos confiar totalmente. Ampliar a nossa visão, né? Contemplar entre as nações. Olha para fora, amplia a visão espiritual, enraiza no seu coração, né? Enraiza no seu coração aquilo que Deus falou com você, segunda resposta de Abacuque, que nós vamos alcançar um alguém estava falando uma coisa, Léo, antes, última frase para terminar, que eu ouvi isso, achei muito interessante. Muita gente fala, Júlio, ora por mim, eu quero o meu ministério rompendo, quero sucesso ministerial, quero romper. E eu estava ouvindo esse irmão falar, eu achei muito interessante. Para você ter sucesso, descobre o que Jesus está fazendo e investe naquilo. Descobre o que Deus está fazendo na terra e dá a sua vida para aquilo. Seja parceiro de Jesus, descubra onde que ele está e vai lá até do lado dele. Descubra, oh Deus, descubra do que Jesus está investindo. Eita, e se você vai, sabe, descubra o que ele está fazendo e seja parceiro daquilo que ele está fazendo na terra. E você vai ver o sucesso, você vai ver o recurso vindo, você vai ver Deus mandando parceiros para você, você vai ver Deus mandando, te dando criatividade, te dando chaves, te dando portas abertas, e a coisa vai ser sobrenatural. Sobrenatural.
Léo, muito obrigado, brother. Que isso, Aleluia. Ora aí para esse povo aí, abençoa. Amém, amém. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um. Amém, em Jesus. especial, Deus, nesses dias no Brasil. Eu oro pela igreja brasileira. Amém, Jesus. Pelos irmãos que estão aqui. Meu Deus, que tudo aquilo que a gente falou aqui, Senhor, eu quero pedir agora favor do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, derramar nesse momento sobre a tua igreja fortalecimento, graça, foco, Senhor, como nós colocamos, foco e visão espiritual, Deus, e capacitação Amém, de andar por fé nesses dias. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Sabemos que nós somos seres humanos, mas nós somos seres também espirituais, e o Senhor quer que o espiritual prevaleça e lidere as nossas vidas. E eu oro para que isso aconteça sobre o Brasil de uma forma especial nesses dias. Em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Dá um like aí no vídeo, divulga esse canal e ora pra gente, pra Deus nos dar graça para compartilhar aquilo que tá no coração dele com você. Amamos vocês muito. Brasil, nós amamos vocês. Você não tem ideia do que tá vindo pra você, vai ser maravilhoso. Um beijo, Deus abençoe.